A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. Sabemos que a mediunidade é um dom natural dos seres humanos. Sendo assim, ao longo da história, os fenômenos mediúnicos desempenharam um papel fundamental na constituição das religiões por meio das revelações. Então, por que nem todos os religiosos compreendem ou admitem a mediunidade, chegando até mesmo a condená-la? Até que ponto a disposição em seguir a Umbanda pode ser influenciada pelo preconceito religioso? De onde vem tanto preconceito? Como lidar com essa situação? Vem comigo, pois são essas questões que pretendo responder nesse vídeo. No Brasil, o primeiro Código Penal republicano foi promulgado em junho de 1890. Em seu artigo 157, proibia os cidadãos de praticar o espiritismo. Por consequência, todas as sociedades religiosas espiritualistas, em particular o Candomblé e a Umbanda, viraram casos de polícia. Ou seja, os seus adeptos foram encarcerados, perseguidos e desmoralizados pelo Estado. Tal expediente sedimentou de vez na sociedade brasileira a ideia de que os cultos afros são pouco recomendáveis, contribuindo para sustentar o discurso de ódio comumente dissimulado até os nossos dias. Mas com a intensa mobilização social diante das agressões sofridas, o avanço da ética e, por consequência, do direito, o Estado passou a punir os crimes de intolerância religiosa. Mas, ainda assim, as agressões continuam. No Brasil, todos os anos, dezenas de templos de matriz africana são invadidos, as suas imagens e tambores destruídos, seus sacerdotes agredidos sob o pretexto de realizarem obra do demônio e nossos irmãos constrangidos a rituais de exorcismo forçado, muitas vezes por seus próprios familiares. O documento Intolerância Religiosa no Brasil, Relatório e Balanço, é o levantamento mais claro e exaustivo que pude consultar sobre perseguição e intolerância religiosa no Brasil. Nesse estudo, os dados quantitativos de casos relatados até 2016, embora abundantes, não são suficientes para que compreendamos os motivos reais das agressões e ameaças à nossa fé, ou seja, os crimes não se sustentam senão pelo preconceito racial e religioso de pessoas pertencentes, em sua maioria, ao movimento evangélico. E se por um lado a imprensa e as redes sociais nos informam as agressões frequentes ao povo de Axé, por outro lado, o que vemos? Pelos mesmos meios, constatamos que não são poucos os membros do movimento evangélico acusados de crimes bem concretos, tais como adultério, pedofilia, estupro, assassinato, corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, associação ao tráfico, exploração da fé e até mesmo tentativa de golpe de Estado. Ainda que essas pessoas tenham sido chamadas a prestar contas à justiça pelos crimes que cometeram, a situação persiste, pois arraigada a ideia de que cultos afros não são religião, se torna fácil a líderes religiosos de outras crenças semearem o medo, a desconfiança e a hostilidade no coração de seus fiéis contra nós. Diante desse quadro, me pergunto, de onde vem tanto ódio, desprezo e desrespeito pela fé alheia? A resposta está na base da cultura cristã, mais precisamente no Antigo Testamento. Após cometer um assassinato, Moisés iniciou a sua jornada guiando o povo hebreu pelo deserto, consolidando-se como um legislador dos costumes no seio de um povo ignorante e indisciplinado, e os guiou com mãos de ferro por 40 anos rumo à terra prometida. Ao longo dessa jornada épica, decretou inúmeras regras e proibições ao seu povo, algumas tão absurdas para a sociedade atual que simplesmente não podemos recomendá-las sem incidir em crimes. E se os evangélicos fazem vistas grossas a certas recomendações mosaicas,
não as fazem em relação ao exercício da mediunidade. No Levítico e no Deuteronômio, entre outras proibições, lemos: o homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Entre ti não se achará quem faça passar a seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominado pelo Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora. Mas qual a razão de Moisés para proceder desse modo? Segundo os estudiosos, Moisés queria livrar seu povo dos costumes egípcios, dentre eles os de evocar espíritos, consultar oráculos e praticar magia, algo que tornara-se comum entre os hebreus durante os seus 400 anos de cativeiro no Egito. Nos tempos de seu cativeiro, os hebreus abusaram da comunicação com os mortos, tratando de todos os interesses comezinhos da vida cotidiana por esses meios. Sendo assim, junto a Moisés, criaram ocasião para que se multiplicassem entre eles charlatões e exploradores da fé. Por essa razão, Moisés os proibiu, e para pôr medo às pessoas, dizia que Deus tinha os médiuns em abominação. A verdade é que hoje, mais do que no passado, entendemos que a comunicação com os mortos atende finalidades religiosas sublimes, sobretudo a de orientar e consolar aos homens, cabendo aos médiuns dar o que de graça receberam. E a própria sociedade reage com relativo desprezo aos que comercializam os seus dons espirituais. Com esse sentimento, muitos de nós umbandistas receamos os médiuns fúteis e personalistas, ainda mais quando tiram proveito da mediunidade satisfeitos em explorar pessoas demasiadamente crédulas, pois entendemos que deles os bons espíritos se afastam. Com relação a outras proibições mosaicas, como a consulta a oráculos e as nossas mandingas, direi que o médio cartomante tem consciência de que o futuro é algo um tanto velado. Ainda assim, as indicações que obtemos nos jogos permitem orientar o consulente enquanto a mandinga lhe favorece a sorte, tanto mais quanto seja o seu sentimento de fé nos orixás e em seus mensageiros. De certo que, na atualidade, se os hebreus se servissem das comunicações com os espíritos com tal disposição e objetivos, longe de proibi-los, Moisés os teria encorajado porque teria tornado o seu povo mais instruído e fraterno. Essa conjectura que faço é tão verdadeira que a própria Bíblia nos informa que Moisés não proibiu Eldá e Medá de profetizarem. Tal acontecimento foi narrado da seguinte forma: porém, no arraial ficaram 2 homens, Eldá e Medá, e repousou sobre eles o Espírito, e profetizavam no arraial. Então correu um moço, se anunciou a Moisés e disse: Eldá e Medá profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, respondeu dizendo: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe respondeu: tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo fosse profeta e que o Senhor pusesse seu espírito sobre ele. Ah, meu irmão de fé, mediunidade é sacerdócio que nos leva a viver com maior prudência, serenidade e amor. Claro, médiuns indisciplinados, vaidosos, egoístas e fúteis sempre existirão. Os vemos nas praças, felizes na companhia de espíritos que hão de lhe explorar as faculdades numa associação vergonhosa, com graves consequências nesta e em outra dimensão da vida. E foi exatamente isto, a mediunidade degenerada pela ignorância, pela sanha do reconhecimento e obtenção de vantagens pessoais, o que motivou a proibição de Moisés. E para nos precavermos de quedas no exercício da mediunidade, deixo alguns conselhos. Estude os fenômenos mediúnicos e a mediunidade, e esteja atento ao seu próprio comportamento. Pois médiuns que se queixam de seu sacerdócio, se tivessem estudado mais e vigiado a si mesmos, saberiam em que condições poderiam ter obtido melhores resultados. E jamais se dirija às almas levianamente.
Não as ocupe com interesses da vida ordinária, sem consideração ao sentido mais profundo da vida. Nem sempre devemos pedir a remoção de obstáculos, mas proteção no momento difícil, força para resistir ao mal e capacidade de renunciar ao próprio interesse. Quando as almas adivinham em nós as melhores disposições íntimas, sempre nos correspondem com grande interesse. Elas têm imenso prazer em nos orientar, sentem-se felizes quando nos consolam e animam a nossa fé em Deus. Assim, tomam parte em nossa vida, ainda que não peçamos, dedicando-se de coração a nos ajudar. Esta é a missão das almas junto aos médiuns. É o trabalho deles para que manifestemos o divino em nós mesmos através das melhores atitudes. Creia nisto, meu irmão, firmemente. Por fim, quero dizer a você, irmão de fé, não se deixe abater pelo preconceito. Que esse vídeo lhe tenha ajudado a compreender as razões, então se ocorrer em família, compreenda, perdoe, ame e continue trabalhando. Se ocorrer no trabalho, evoque a proteção da esquerda, bênçãos da direita e denuncie a situação. Intolerância religiosa é crime. Se você não puder suportar a agressão, busque a justiça. Me despeço, lembrando que Jesus, regente da linha de Oxalá, nos deixou exemplos sublimes de amor indistinto. E se repreendia duramente os fariseus, era porque se julgavam detentores da verdade, puros diante dos demais, tal como aqueles que nos agridem. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas! São vocês como sepulcros caiados por fora, mas por dentro estão cheios de podridão e iniquidades. Consciente disto, siga confiante o seu caminho na Umbanda. A mediunidade bem orientada e conduzida, paulatinamente há de lhe iluminar os passos, desvendando o sentido mais profundo de sua existência. Para tanto, estude-a, tenha discernimento e amor. Isso é tudo. Paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há.